Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do GR Clube Real Estate Brasil. Hoje o nosso convidado é Rodrigo Tambuchi, sócio do escritório Chodraui e Tambuchi Advogados. O Rodrigo é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, especialista em Direito Ambiental pela PUC São Paulo e também em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Rodrigo iniciou a sua carreira ainda como estagiário em 2002 e de lá para cá passou por grandes escritórios de advocacia até se tornar sócio do Chodraui e Tambuchi Advogados em janeiro de 2017. Rodrigo, obrigado por aceitar o convite do GRI. Tudo bem com você? Tudo bem, Henrique. Eu que agradeço pela oportunidade para a gente poder bater esse papo e falar de um tema tão relevante que tem sido ultimamente a discussão do IGPM nos contratos. Bacana. Perfeito. Você já até deu o gancho que eu precisava aqui para fazer a primeira pergunta. O IGPM a gente tem acompanhado desde o ano passado, mas é um assunto que não fica frio, não morre, né? Não deixa de ter importância, porque ele vem subindo mês a mês. Em abril teve uma alta de 1,5%. Representou isso uma desaceleração em relação aos meses anteriores. Em março, por exemplo, bateu quase 3% de alta. Mas, mesmo assim, se comparado com outros indicadores, ele está muito descasado no recorte maior, né? Em 12 meses ele aumentou 32% e no acumulado do ano, nos primeiros 4 meses de 2021, uma alta de quase 10%, o que é muito acima dos demais índices econômicos. Então, minha primeira pergunta é por que isso está acontecendo? O que explica esse descasamento e essa alta tão elevada do IGPM? Olha, Henrique, o primeiro ponto, o que explica esse descolamento do IGPM de outros índices oficiais, a gente pode citar basicamente dois fatores que compõem o IGPM, alguns setores, segmentos que o IGPM captura, como, por exemplo, as commodities. Ele tem um índice amplo ao produtor que captura essa variação nas commodities, na oscilação dos preços da commodities e, por consequência, a variação cambial. Como a gente tem acompanhado, o dólar batendo quase 6 e o preço das commodities, hoje mesmo foi notícia, né? O minério, o preço do minério de ferro, enfim, decorrente também da alta demanda da China, da retomada econômica mundial, a vacinação em grande parte do mundo, mas não só isso, desde o ano passado já vínhamos nessa escalada de falta de insumos, enfim. Então, esses dois fatores, principalmente esses dois indicadores dentro do IGPM, o IPA tem um impacto grande dentro do IGPM, acaba jogando lá para cima o IGPM como um todo, e não reflete, obviamente, a variação nem da inflação oficial no país, muito menos, no nosso caso aqui que a gente trata, do segmento imobiliário, muito menos, seja dos contratos de locação, enfim, dos compromissos de venda e compra de imóveis. Pelo contrário, né? Até porque com a pandemia houve uma desaceleração de laje corporativa preponderantemente, teve um aquecimento de imóveis no interior e litoral, mas que não refletem a realidade do mercado. Então, nenhum outro índice chegou nem perto de 10%, talvez o INCC, mas o IPC na faixa sempre dos 6%, 6 e pouquinho, o IPCA. Então, o IGPM completamente descolado por esses dois fatores que não refletem de maneira alguma a realidade econômica, a inflação nesse período, o Henrique. Perfeito. Não é a primeira vez que o IGPM é contestado, inclusive, como indexador nos contratos de locação de imóveis, né? Já que, como você bem colocou, a composição dele está atrelada a fatores que têm muito pouco, até mesmo nada a ver com a atividade imobiliária. Então, se você puder explicar um pouquinho melhor essa formação do IGPM e, principalmente, acho que a questão principal aqui, por que ele é usado como indexador padrão dos aluguéis, se ele tem pouca sinergia com o setor, né? Então, é interessante essa questão, porque algumas pessoas podem perguntar, poxa, se ele não reflete a realidade ou essa, por que então as partes escolhem? Mas nada é por acaso. Vamos voltar um pouco no tempo e nós vamos lembrar que o Brasil passou uma época um período muito grande de alta inflacionária, de uma inflação não controlada. E por essa razão, quando o IGPM foi criado, os locadores, tanto locadores e locatários, entendiam que justamente quando eles queriam justamente essa proteção cambial em razão da desvalorização do real,
aliás, não só do real, né? Antes do real mesmo, as partes, locador e locatário, entendiam que o IGPM conseguia capturar essa oscilação, até estava atrelado também à variação cambial, e era uma maneira de se proteger da própria inflação. Com a estabilização da moeda, ou a criação do Plano Real e a estabilização da moeda, ficou essa herança da hiperinflação. E os contratos apenas foram sendo retomados, foram sendo renovados, sem essa devida observância de que os tempos mudaram da sua composição originária. Lembrando que, em alguns casos, as partes querem o IGPM justamente por essa composição, Henrique. Então, não é em todo caso, a gente discute isso nos fóruns jurídicos, que as partes vão poder revisar, porque em alguns casos as partes preferem o IGPM justamente tendo a intenção de capturar essa volatilidade. Depende do locador, depende do locatário. Então, mas na grande maioria dos casos, o que a gente observa, eu até dou o exemplo da cláusula do compromisso arbitral, após a lei, enfim, foi uma febre, e até inclusive vários contratos de locação residenciais super simples, havia a cláusula, o compromisso arbitral. Porque virou moda as partes simplesmente copiar, algumas, né, pessoas simplesmente copiavam e colavam e replicavam e nem sabiam do que aquilo se tratava. Quando ia ver, era um monstro, né, que tinha sido criado sem ter muita noção. Aluguel de R$500 residencial indo para um tribunal arbitral que você vai gastar R$300 mil só para instaurar o procedimento arbitral. Ninguém nem tinha previsto isso. Então, no caso do IGPM, foi muito decorrente dessa herança de hiperinflação, do momento em que se começou a se utilizar para proteger essa variação, tanto o locador quanto o locatário, e isso acabou ficando, e hoje, digo hoje, né, recentemente, de um ano para cá, principalmente, mas acredito até um pouco antes disso também, já tinha alguma sinalização de que as partes já estavam se atentando para essa modificação. Alguns grandes players já estavam atrelando ao IPC, IPCA, então está tendo uma mudança e agora, obviamente, já chamou a atenção, ligou a luz amarela aí e acredito que agora as partes intencionalmente vão escolher o melhor índice que se adequa àquele contrato, o melhor indexador, né? Perfeito, perfeito. Fala-se muito desde o ano passado nessa transição para outros índices, né? O IPCA acho que é o mais comum. Algumas empresas, inclusive, já admitem essa troca. Nós fizemos algumas reportagens para o GR Hubs, escutamos alguns advogados, alguns desenvolvedores, e eles já admitindo que há essa troca no mercado. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. E um segundo ponto, se essa troca de indexador pode acontecer em um contrato vigente ou apenas nos novos contratos ou nas renovações. A gente precisa lembrar que a correção monetária, a finalidade dela é recompor o poder de compra da moeda. Ela não tem outra finalidade, a correção, que não essa. Tanto é que nas ações judiciais, quando eu vou entrar com uma ação judicial contra alguém, enfim, face de alguém, eu não preciso pedir nos pedidos, e o juiz só me dá aquilo que eu peço. Por lei, ele não pode dar nem mais, nem menos e nem ficar aquém do que eu pedi. Ou ele defere ou ele indefere. Eu não preciso pedir que eventualmente uma condenação ela seja corrigida monetariamente. Por um simples motivo muito, muito simples. O nosso ordenamento jurídico, princípio, veda o enriquecimento sem causa. Ou seja, se o juiz me dá um valor que eu estou pedindo depois de 3, 4 anos e ele não corrige esse valor, eu estou ganhando menos do que eu pedi, do que seria devido. Então, eu sequer preciso pedir a correção monetária. Além de intuitivo, ela decorre da lei e da própria Constituição. Da mesma forma, os contratos. Eu vou fazer um contrato com você de locação, Henrique, eu não preciso colocar uma cláusula explicando que o valor será corrigido. Basta que a gente corrija, porque isso, de novo, entender o contrário seria admitir o enriquecimento sem causa de uma parte ou da outra, porque não acompanha a inflação. Por que então que se coloca? Ora, porque nossa intenção é falar o seguinte, você é um investidor estrangeiro. Você vai falar, poxa, eu preciso ter em dólar. Vamos então usar o IGPM porque para mim faz sentido, porque ele captura essa oscilação? Tudo bem, então a gente escolheu. Não, para mim faz sentido o INCC. E a liberdade contratual, para que evite que o juiz imponha algo, as partes estabelecem para facilitar a vida de todo mundo, mas não seria obrigatório. O que poderia acontecer seria levar isso para o judiciário e aí um terceiro ter que definir qual seria o índice. Muito bem. Posto isso, qual que seria o índice, então, adequado? Não existe esse índice hoje adequado. Muito menos, e nós estávamos discutindo em diversos fóruns que nós já debatemos esse assunto,
A dificuldade de se criar um índice que seria aplicado, por exemplo, na própria cidade de São Paulo, a complexidade. Acho que quem mora aqui conhece bem a realidade. O aluguel residencial dos Jardins é diferente do Jabaquara. A taxa de ocupação, o valor do metro quadrado, o índice de vacância, enfim, e é muito diferente a realidade. O imóvel comercial é diferente da Faria Lima, do Itaim para a Zona Norte, para o Tucuruvi. Você não consegue estabelecer um índice. Por exemplo, eu estava negociando para alguns clientes o contrato de aluguel. Em plena pandemia, os prédios, as unidades AAA, estavam altamente ocupadas, com uma ocupação muito alta. Só que você não poderia levar isso como regra para as outras unidades em que a taxa de vacância é muito grande. Então, é nesse cenário que, mesmo se estabelecesse ou se criasse um índice tentando capturar a variação do valor do aluguel, essa tentativa me parece que seria, talvez, não seria exata, se aproximaria, obviamente, porque teria um objetivo claro de tentar capturar essa variação, mas ainda assim não seria fiel. Hoje, me imagino eu que depende do caso concreto, das partes, da intenção das partes, mas eu acredito que o IPC possa vir a substituir, porque ele captura a inflação em vários segmentos do varejo, do consumo em geral. Em última análise, afeta o poder de compra do brasileiro, que, para a pessoa física ao menos, que vai pagar um aluguel residencial, isso tem impacto direto. Eu não colocaria, por exemplo, como se discutiu o INCC. O INCC está muito mais atrelado ao poder de construção, ao material, aos insumos básicos de construção, do que estoque de unidade, eventualmente até antiga, que já está construída, não tem impacto algum o INCC nisso, e nem vacância de imóveis para determinar o valor de aluguel. Então, é possível essa substituição? E esse é um tema muito complexo. Eu, particularmente, entendo que é possível, mas com diversas ressalvas, Henrique. Essa resposta vai ficar um pouco longa, mas é porque é importante. Já me alonguei, preciso concluir esse raciocínio para que fique claro. Eu sou um defensor muito grande da não interferência do Estado na autonomia da vontade. As partes acordaram, assinaram e está tudo certo, e não pode depois querer repactuar porque mudou alguma coisa. Problema. Não se trata de modificar a autonomia da vontade, do juiz interferir, do ativismo judicial, como algumas pessoas têm dito. Não se trata disso. Vamos voltar lá atrás, eu fiz aquela introdução sobre a finalidade da correção monetária, que é justamente recompor. Quando o juiz interfere, eventualmente, num contrato e restabelece, determina, olha, não dá para aplicar o IGPM porque isso aqui não reflete a realidade, na verdade, o juiz está reequilibrando e voltando qual foi a real intenção das partes. Ela não está mudando. Ela vai voltar lá atrás e vai perguntar: o que vocês pretendiam quando celebraram o contrato? Pretendíamos a recomposição de acordo com a inflação. Perfeito, então é isso que eu vou fazer. Até porque decorre da lei, nem precisaria, como nós falamos, mas vocês escolheram. Mas eu escolhi um índice. Tudo bem, mas esse índice, ele não foi para qualquer coisa. Ele não é uma roleta russa, uma aleatoriedade, como nós falamos, uma área contratual, em que você assume um risco. Ninguém assumiu um risco de variar 40%, 50%. Assumiu um risco em um índice que captura melhor ou menor um setor e que recompõe a inflação. Então, nem locador e nem locatário escolheram isso. E aí, do ponto de vista conceitual, filosófico, é isso. Agora, do ponto de vista jurídico, o nosso código prevê a possibilidade, não estou nem dizendo da lei do inquilinato, da revisão dos contratos de locação, mas pelo Código Civil, fugindo um pouco da lei do inquilinato, indo pela onerosidade excessiva do contrato, pelo fato imprevisível. E aí a gente tem diversas outras questões, não vou me alongar aqui no juridiquês, mas de fato o contrato se tornou oneroso para uma das partes, isso é evidente, independentemente do prejuízo. Há quem defenda que necessite você demonstrar um prejuízo. Eu entendo que não preciso ter demonstrado o prejuízo, mas está evidente que está desproporcional. O imóvel não valorizou 30%, nenhum outro índice foi 30%, o outro índice de oficial de inflação foi em 6%, então não existe esses 30%. Então, não preciso demonstrar o prejuízo e teve uma onerosidade excessiva. Não vou nem entrar também no mérito, alguns doutrinadores falam, olha, mas é imprevisível, e se era previsível ou não, então eu não posso discutir, porque isso acho que é filigrama jurídica,
que não vem ao caso aqui para a gente, e eu, particularmente, tendo a facilitar o entendimento, gosto de facilitar o entendimento jurídico. Para mim é o seguinte, as partes não combinaram isso, ninguém queria 30%, 40% e que fugisse, e alguém fala assim, poxa, você se deu mal, escolheu o índice errado. Não é isso que o direito prestigia, né, além da boa-fé, e prestigia, sim, o reequilíbrio. O contrato está oneroso sem uma das partes terem assumido sequer esse risco. Uma coisa, Henrique, para concluir esse raciocínio, é quando você vai jogar roleta. Você vai jogar roleta, blackjack, você vai num cassino, você topa o risco, não topa? Poxa, perdi, poderia ter ganhado, poderia ter perdido. Não dá para você utilizar esse mesmo argumento quando você faz um contrato de locação. Ah, viu? Posso ter ganhado, posso ter perdido. Quando você assinou, você só queria, quando você combinou com... Eu falei, Henrique, você me aluga o seu apartamento? Eu falo, alugo. Eu te pago R$1.000. Você fala, Rodrigo, R$1.000, mas durante 10 anos, R$1.000 não vai ser mais R$1.000. Você só ajusta de acordo com... foi isso que você quis, foi isso que eu quis. Aí amanhã bati 100%, você fala, opa, me dei bem. Não foi isso que você quis, nem foi isso que eu quis. Se refletisse a realidade, reajustaria em 30%. Era a realidade? Era. Então, eu acho que é possível rever para qualquer índice? Não. Em qualquer caso? Não. É no caso concreto, entendendo, e aquele que reflita naquele caso a efetiva valorização e desvalorização. É esse o meu ponto. A resposta foi longa, Henrique, mas essa é a principal... Esse é o X da questão aqui do que a gente está conversando. Perfeito, Rodrigo. Eu vou aproveitar algumas colocações que você fez na resposta para esticar um pouquinho mais em relação ao mercado, primeiramente, e, no segundo momento, o Poder Judiciário. Então, do ponto de vista do mercado, em teoria, os contratos teriam que ser ajustados, porque o IGPM é o indexador padrão, mas, na prática, eu queria entender qual tem sido o comportamento. Quer dizer, tem segmentos seguindo o previsto em contrato e reajustando realmente conforme o IGPM, porque a empresa que alugou o espaço está indo bem, é um segmento que está performando bem. Tem caso em que não está sendo utilizado de comum acordo entre as partes, sem que isso chegue no Poder Judiciário. Como é que está sendo, em linhas gerais, esse comportamento de proprietários e de inquilinos? Legal, Henrique. Sua pergunta também muito importante. Aliás, você está indo direto ao ponto aqui. As suas perguntas estão sendo cirúrgicas. Alguns dos meus clientes, maioria, tanto locadores, maioria dos meus clientes, como locatários também, todos chegaram em uma composição. Então, essa é a minha experiência, de tão descolado que ficou. Nós estamos falando foi 6, 7, estamos falando de 15, 14. Minimamente, a gente já falou quando bateu o primeiro ano de 26%, 25%, 26%, agora batendo 30%, não teve nem próximo disso. Então, esse é o primeiro ponto. Minha impressão agora também era nesse sentido. Quando eu fazia pesquisas, até nos debates que nós já participamos, eu não localizava muitas ações. Tinha uma ou outra que a gente sempre... Eu recebi em mais de um grupo a mesma ação, a mesma decisão, era notícia, saía nos principais portais jurídicos, no Migalhas, no Conjur. Eram sempre as mesmas, 4 ou 5 decisões ali. A gente não podia dizer que foi uma enxurrada de ações. Como foi o que aconteceu no início da pandemia, quando houve uma enxurrada de ações visando suspender o contrato ou diferir o pagamento dos aluguéis ou reduzir em razão da pandemia. Isso sim teve uma avalanche de ações judiciais. Mas na última semana eu tive uma reunião aí do outro lado da mesa. Eu sempre, como eu comentei, a minha experiência sempre foi mais para locadores, embora a gente tenha também locatários na carteira e clientes, amigos, mas bem menos. Então a amostragem não era tão significativa. Eu conversei com uma grande varejista e eles falaram que a negociação estava muito ruim, que eles não estavam conseguindo ter essa flexibilidade que eu havia comentado, que para mim, na minha experiência, na minha percepção, os locadores estavam suscetíveis a negociar. Ela comentou e disse que não, que para eles estava tendo muito difícil, que eles queriam aplicar o 100% do IGPM. Me causou estranheza, mas me trouxe uma informação que eu não tinha. A gente não pode ficar na bolha e de acordo só com o que a gente vê, né? Então, Henrique, é muito pessoal, muito particular. A minha impressão é que ainda assim as partes estão se acertando. Seja aqui no meu escritório, na minha vida pessoal, nos meus clientes, eu tenho essa percepção. Mas ouvindo agora um pouco outros players do mercado, eu estou entendendo que esse movimento não está tão amistoso assim. Perfeito. E aí o Poder Judiciário, desde o início da pandemia, na verdade foi ali a partir de junho, julho, que começou a descasar mais o IGPM. Então, desse período para cá, o Poder Judiciário tem sido muito acionado,
Em relação a esses casos que chegam até a justiça, qual tem sido o entendimento, pelo menos se não há um padrão, o que a maioria das decisões tem indicado? O judiciário passou a ser acionado de verdade a partir desse ano, a partir de fevereiro ali, enfim, março, começou a ter muito mais essa discussão veio muito mais à tona. Qual que é a minha percepção, Henrique, pelo que eu vi de alguns julgados? Alguns juízes dão em eliminar em primeira instância ou para substituir o índice ou para suspender a cobrança de acordo com o que está previsto contratualmente, mas pelo que eu tenho visto, quando há o recurso, o tribunal tende a ser mais conservador e para não gerar uma insegurança, pelo menos o Tribunal de São Paulo, e aí tem suspendido essas decisões que substituíam os índices e davam a liminar para o locatário. O Tribunal de São Paulo, quando foi acionado em recurso, tendeu a suspender. Mas, de novo, na minha percepção, não foram muitas ações, ainda para ter uma amostragem, como eu poderia te falar, quando foi no caso dos distratos, nós já tínhamos uma percepção muito clara da retenção que o tribunal estava decidindo, retenção de 20%, 25%, quanto, enfim. Aqui também, quando teve no início da pandemia, o diferimento dos aluguéis, não, o tribunal está dando diferimento, enfim. Da revisão do índice ainda está muito incipiente, nós ainda não temos uma leitura com clareza, está meio que depende de onde cair, está meio roleta russa aqui. Perfeito. Nesse contexto todo que a gente conversou e debateu até agora, como é que tem sido a atuação do seu escritório junto aos clientes? O que vocês têm recomendado? Como é que vocês têm atuado para minimizar as divergências e manter o mercado imobiliário equilibrado, sem que haja um privilégio ao proprietário, mas também que não haja um abuso, digamos assim, da situação de pandemia por parte do inquilino? Como é que vocês têm atuado? Perfeito, Henrique. E até não digo em prejuízo, porque o nosso escritório, como um todo, seja em razão da ética profissional, em razão da nossa parceria com o cliente, o nosso ganho, a nossa remuneração não vem de uma ação judicial. E até, por isso que eu digo, a princípio, contrário aos interesses da minha área em específico, que é o contencioso civil, nós sempre orientamos um acordo, sempre uma resolução extrajudicial, porque nesse caso é o caso evidente de que basta uma composição, de que basta as partes sentarem para conversar. E nós temos tido relativo sucesso nessa postura. Como eu disse, nós não temos, deixa eu tentar lembrar aqui, mas eu não tenho, olha, atualmente acho que eu não tenho um caso ativo de revisão desse indexador. E nós tivemos nós divulgamos para shopping centers, além de outros fundos. Em todos os casos, e não foram poucos, resolvemos extrajudicialmente. Conversando tanto com o locador, nós também temos poucos, como eu disse, mas clientes que são locatários. Dos dois lados, ao invés do locatário, a gente também orienta, sempre é boa fé. E aí você tem legitimidade na sua proposta. Como você disse, não é um abuso do locatário. O locatário, o que nós falamos para ele? Não, você não vai pedir para não aplicar o índice. Agora, peça um desconto, eventualmente, não para substituir o IGPM pelo IPCA, porque você está substituindo o índice, mas peça um desconto de IGPM. Então, o IPCA ficou em 6%, 6,5%, o IGPM, na época que nós discutimos alguns contratos, estava em 26%. Aplica 50% do IGPM. Fica bom para todo mundo, até porque ninguém desgasta com o judiciário, gasta com honorários, com custos judiciais e a incerteza do contrato. E mantenham o que vocês acordaram lá atrás. Eventualmente, se for substituir, vocês façam um aditamento, enfim. Então, essa tem sido a nossa recomendação, sempre procurando a via extrajudicial, conversar, mantendo um bom relacionamento. Normalmente, as partes já têm um relacionamento de longo prazo. Enfim, quando a situação já está um pouco degringolada, é difícil, né? Quando já não está tão interessante, mas aí não faz sentido para ninguém ceder, né? Quando a situação já não está muito interessante. Mas tendo o interesse do locador em permanecer com o inquilino e o inquilino em permanecer no imóvel e as duas partes estando adimplentes e havendo uma relação tranquila, a conversa sempre é o melhor caminho, viu, Henrique? Perfeito, Rodrigo. Aproveitar já essa última pergunta para você deixar a sua mensagem final de expectativas de como esse indicador e toda essa situação deve se desenrolar no tocante aos contratos imobiliários. Me parece que grande parte dos contratos estão, as partes estão substituindo o índice. Então, esse assunto vai ficar superado, acredito que dentro de 6 meses, 7 meses, é uma percepção que esse assunto as partes vão se ajustar e, enfim, me parece que quem mantiver o IGPM vai manter com desconto,
com algum desconto para o locatário e negociando amigavelmente. Outros, também uma grande parcela, já estão substituindo pelo IPCA contratos novos e renovados ou que estão tendo em período de revisão, já estão também aproveitando o ensejo, aproveitando para poder já substituir e não ter essa discussão futura. E uma parcela ainda mínima, diante de uma enormidade, isso para mim é bastante claro. Existem milhares, milhões de contratos que existem no Brasil hoje em vigor, e uma parcela mínima, não significa, não sei nem quantos por cento, mas é ínfimo percentual que vai ao judiciário por não ter conseguido se ajustar. Então ainda vai ter uma discussão judiciária, aquelas partes que não se acertam, isso é comum, faz parte do jogo, mas acredito que no médio prazo, tudo já vai estar um pouco normalizado, o mercado sempre se ajusta, coloca algum outro tipo de gatilho, de segurança, porque também não adianta o locador impor uma revisão, um reajuste tão elevado que não faça sentido para o locatário, porque ele aplicando eventualmente 30%, como nós conversamos aqui o caso, o aluguel em si fica maior do que o do vizinho. Ele pode muito bem sair e mudar, enfim. Então, o mercado vai se regular. É por isso que eu também sou a favor da intervenção mínima do Estado, mas apenas naqueles casos pontuais em que haja realmente um desequilíbrio muito grande, muito evidente, que as partes não estejam conseguindo se acertar e que, pontualmente, o judiciário intervenha para reequilibrar o contrato de acordo com a intenção das partes quando firmaram o contrato. Então, é somente isso, mas a expectativa é que tudo se regule, autorregule a médio prazo. Perfeito, Rodrigo. Gostaria de agradecer por ter aceitado o convite do GRI, falar um pouquinho do GPM, colocar seus pontos de vista, suas opiniões, as suas percepções. Você que está diretamente se relacionando com os proprietários, com os inquilinos. Então, muito bacana ter a sua presença aqui nessa entrevista. Também deixar um recado para quem está nos assistindo, se gostou dessa transmissão, se gostou dessa entrevista, para deixar o like aqui, compartilhar esse conteúdo com colegas do mercado e também se inscrever aqui no canal do GRI Clube no YouTube, se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, clicar ali no sininho para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo, uma entrevista como essa, ou outras entrevistas, outros quadros que a gente também realiza aqui no GRI. E por fim, acompanhar o GRI nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Facebook. É lá que você fica sabendo dos eventos, vê conteúdos como esse, como reportagens, e mais para frente, a gente espera aí no segundo semestre também o retorno dos encontros presenciais, tá bom? Rodrigo, obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado e a gente se vê e se fala numa próxima ocasião, numa próxima oportunidade. Henrique, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você, com os amigos do GRI. Um abraço.